Você já parou para se perguntar por que no Brasil a gente vê tanto carro de luxo estacionado na frente de casa com reboco por fazer? Ou por que alguém aceita comprometer 30% da renda mensal para parcelar um celular que custa 10 vezes o que ela tem na conta poupança? Existe uma força invisível empurrando o brasileiro para um abismo de aparências, e hoje nós vamos falar sobre a raiz disso. Não é sobre economia, é sobre uma carência que está sangrando seu bolso. A verdade nua e crua é que, em um país desigual como o nosso, o dinheiro não serve apenas para comprar coisas, ele serve para comprar respeito. E quando você não tem o dinheiro de verdade, aquele que traz paz e liberdade, você tenta comprar o respeito imediato através dos símbolos. A gente sente uma necessidade visceral de mostrar que tem dinheiro porque, no fundo, temos pavor de sermos invisíveis. Ser pobre no Brasil é, para muitos, sinônimo de ser irrelevante, e ninguém quer ser irrelevante. O espetáculo da escassez começa quando você transforma o seu consumo em um microfone. Você não compra um relógio para ver as horas, você compra para que as pessoas vejam que você pode ter aquele relógio. Só que tem um detalhe que ninguém te conta. Quem você está tentando impressionar, geralmente está ocupado demais tentando te impressionar também. É uma sala cheia de pessoas fingindo ser quem não são, para causar inveja em pessoas que elas nem gostam, usando um dinheiro que elas ainda não ganharam. É uma loucura coletiva. E aqui entra um comentário necessário sobre o valor real das coisas. Existe uma diferença brutal entre riqueza e ostentação. A riqueza é silenciosa, ela é feita de ativos, de investimentos, de tempo livre e de segurança. A ostentação é barulhenta, ela é feita de passivos, de dívidas e de uma ansiedade constante de que o próximo boleto não chegue antes do próximo salário. Quando você sente a necessidade de postar a foto do prato no restaurante caro ou da chave do carro no balcão, você está, na verdade, pedindo permissão para se sentir importante. Você está dizendo, olhem para mim, eu venci. Mas quem venceu de verdade não precisa de plateia. Vamos mergulhar um pouco na biologia disso. O nosso cérebro ainda funciona como o dos nossos ancestrais. Naquela época, o status dentro da tribo significava sobrevivência. Quem tinha mais status, comia primeiro e tinha mais proteção. O problema é que o mundo mudou, mas o seu cérebro não. Ele ainda interpreta o status social como uma questão de vida ou morte. Por isso, quando você vê um vizinho com um carro novo, uma parte primitiva de você se sente ameaçada. Você sente que ficou para trás. E para resolver esse desconforto, você corre para a concessionária mais próxima para restaurar o seu lugar na hierarquia. O marketing moderno sabe disso. Eles não te vendem um produto, eles vendem um atalho de importância. Eles vendem a ilusão de que se você usar aquela marca, você automaticamente pertence a um grupo superior. Mas no Brasil, essa busca pelo status tem um preço muito mais alto do que em outros lugares. Nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo. Isso significa que quando você decide ostentar um estilo de vida que não é seu, você está pagando o imposto da vaidade diretamente para os bancos. Você está dando os seus melhores anos de vida, o seu suor e o seu sono para que o gerente do banco bata a meta dele, enquanto você fica com uma carcaça de metal ou de plástico que vai desvalorizar amanhã. A pergunta que eu te faço é: quanto da sua vida você já entregou para manter uma mentira? Porque cada vez que você compra algo para mostrar, você está tirando o dinheiro do você do futuro. Aquele você que vai estar velho, cansado e que vai precisar da liberdade que você está queimando agora no altar da aparência. É preciso ter muita coragem para ser a pessoa que anda com um carro simples e um celular de 3 anos atrás, enquanto tem 6 dígitos investidos gerando juros. Isso é o que eu chamo de riqueza invisível. É a única que realmente importa, porque é a única que te dá o poder de dizer não. O sistema brasileiro foi desenhado para que você seja um consumidor obediente e barulhento. Eles querem que você use o seu crédito como se fosse renda. Eles querem que você sinta a vergonha de ser simples. Mas a verdade é que não existe nada mais sofisticado do que a simplicidade financeira. Quando você mata a necessidade de mostrar, você mata o seu maior ladrão de patrimônio.
Você começa a entender que o respeito que vem de um objeto é frágil, é falso, e desaparece assim que o objeto sai de moda. O respeito que vem do seu caráter, da sua sabedoria e da sua estabilidade real, esse ninguém tira. Pense nisso como um vício social. A ostentação é a droga da classe média. Ela dá um pico de dopamina quando você recebe o elogio ou a curtida, mas a ressaca financeira dura meses, às vezes anos. E como todo viciado, você precisa de doses cada vez maiores. O carro popular já não serve, tem que ser o SUV. A viagem nacional já não basta, tem que ser a foto em Paris. Onde isso para? Para na falência total ou no despertar da consciência. E eu espero que para você seja o despertar. Nós precisamos encarar a realidade de frente. O Brasil é o cenário perfeito para a criação de ricos de vitrine. Vivemos em uma cultura onde o ter sempre atropelou o ser. Se você senta em uma mesa e não tem um objeto de alto valor para exibir, parece que a sua opinião vale menos. É esse peso social que empurra o pai de família a se endividar para dar um tênis de R$ 1.000 para o filho, enquanto a educação básica está em segundo plano. É a busca desesperada por um pertencimento que o dinheiro por si só não pode dar. O grande insight que ninguém te conta é que a necessidade de mostrar é na verdade uma confissão de insegurança. Quem é, não precisa provar. O bilionário que anda de jeans e camiseta não está tentando ser humilde. Ele simplesmente não precisa do seu reconhecimento para saber o tamanho do império que ele construiu. Já o cara que está começando a ganhar os seus primeiros 5 ou 10 mil reais extras sente uma urgência quase infantil de marcar território. Ele quer que o mundo saiba que ele mudou de patamar. Só que ao fazer isso, ele gasta o combustível que o levaria ao próximo nível. Ele queima a largada. Aqui entra o comentário mais duro que eu tenho para te fazer hoje. A ostentação é o pedágio que o pobre paga para tentar entrar no mundo dos ricos, sem perceber que os ricos estão saindo por outra porta. Enquanto você está entrando no financiamento para comprar o carro do ano, o verdadeiro dono do capital está investindo em empresas de energia, saneamento e tecnologia. Ele está comprando o que é essencial, enquanto você está comprando o que é descartável. Ele está lucrando com a sua necessidade de aparecer. Cada parcela que você paga com juros é um tijolo que você coloca na mansão de outra pessoa, enquanto a sua própria base continua sendo de areia. E por que é tão difícil parar? Porque o isolamento dói. Quando você decide parar de mostrar, você para de ser convidado para certos lugares. Você para de receber aquele olhar de admiração superficial. Os seus amigos, que ainda estão presos na corrida dos ratos, vão começar a perguntar se você está passando por problemas financeiros. Vão dizer que você ficou pão duro. E é aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas preferem a aceitação da manada do que a liberdade da solidão estratégica. Mas entenda, se você quer ter o que a maioria não tem, você precisa estar disposto a fazer o que a maioria não faz. E o que a maioria não faz é ficar em silêncio enquanto prospera. A matemática da ostentação é cruel e não aceita desaforo. Vamos supor que você gaste R$ 2.000 por mês apenas para manter aparências, seja na parcela de um carro acima da sua categoria, em jantares que você não precisava ou em roupas de marca. Em 10 anos, considerando uma taxa de juros real, você jogou fora mais de R$ 300 mil. Isso não é apenas dinheiro, são 5 ou 6 anos da sua vida que você poderia ter comprado de volta. Você trocou 5 anos de liberdade por 5 anos de olhares de vizinhos que, sinceramente, não dão a mínima para você. A cura para essa necessidade de mostrar dinheiro começa com uma pergunta simples que você deve se fazer antes de qualquer compra. Eu compraria isso se ninguém nunca pudesse ver? Se a resposta for não, você não está comprando um produto, está comprando um disfarce, e disfarces custam caro. A verdadeira maturidade financeira acontece quando o prazer de ver o seu patrimônio crescer no escuro se torna maior do que o prazer de receber um elogio em público. É quando você percebe que a paz de ter uma reserva financeira que te permite dormir tranquilo vale mais do que qualquer check-in em hotel de luxo. O sistema quer que você continue sendo esse exibicionista inseguro.
O sistema precisa que você sinta que o seu valor pessoal está atrelado ao logotipo da sua camisa. Mas eu estou aqui para te dizer que você é muito mais do que o seu poder de consumo. A sua inteligência, o seu caráter e a sua capacidade de construir algo sólido no longo prazo são as suas verdadeiras joias. Pare de ser o outdoor gratuito de marcas que não se importam com você. Comece a ser o arquiteto da sua própria independência. A partir de hoje, experimente o poder do anonimato. Deixe que pensem que você está por baixo. Deixe que achem que você não teve sucesso. Enquanto eles comentam sobre a sua vida, você foca no seu progresso. A verdadeira vitória não é contada para todo mundo. Ela é sentida na hora que você fecha a porta da sua casa e sabe que tudo ali é seu, que o seu tempo te pertence e que você não deve nada a ninguém. O silêncio é o melhor amigo do dinheiro. Aprenda a calar a sua vontade de aparecer, e você finalmente dará voz à sua vontade de ser livre. No fim do jogo, quem ganha não é quem fez mais barulho, mas quem ainda tem fôlego quando as luzes do palco se apagam. Construa a sua fortaleza no escuro e deixe que o seu sucesso, um dia, faça o barulho por você. Mas só se você ainda fizer questão de ser ouvido. Porque acredite, quando você chegar lá, o silêncio será o seu maior luxo.